Vamos acompanhar daqui a pouquinho, mas vamos ver os protestos alvinegros antes. Olha, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que esse protesto aqui ele não se trata da desconfiança com o elenco do Clube Atlético Mineiro e com o trabalho que vem sendo realizado pelo técnico Milito. A gente tem total confiança no trabalho sendo desenvolvido dentro de campo. O problema é o que está acontecendo extra-campo. Hoje a gente tem aí um distanciamento muito grande da diretoria no torcedor. E isso se dá em razão de uma coisa que eu acho gravíssima, que é que os donos do Clube Atlético Mineiro, eles são empresários atleticanos. Eles são atleticanos, isso é inegável, mas antes disso eles são empresários. Então o que a gente vê hoje é que eles estão colocando os interesses deles à frente dos interesses do clube. Nós estamos cobrando principalmente, primeiramente, transparência dos donos do clube, né, que resolveram comprar o Clube Atlético Mineiro. Os processos internos de gestão do clube não são de forma alguma transparente. Os donos do clube, eles acham que o maior patrimônio do time, né, que é a torcida, é otária. Nós não somos trouxas, nós estamos cobrando por transparência, por um planejamento digno do Clube Atlético Mineiro e principalmente também pela acústica. Prometeram um caldeirão e entregaram um estúdio. A bronca da massa atleticana são duas. A primeira, a acústica da Arena MRV é uma coisa inadmissível, principalmente porque eles prometeram que seria uma bomboneira. Entendeu? O Atlético sempre foi reconhecido por adversários, por jogadores de clubes rivais, que era uma torcida que botava medo. E infelizmente a gente vai lá para o nosso estádio e a gente pode sair de lá com a garganta sangrando. A gente não consegue ouvir quem está cantando do outro lado, não adianta juntar todas organizadas do mesmo lado, não adianta usar a caixa de som, a acústica do estádio simplesmente não funciona. E o segundo ponto é a SAF, cara. A SAF, o elenco, depois que ganhou o triplete em 2021, em 2022, 2023 e até esse ano, o elenco perdeu muitos jogadores. O elenco foi perdendo em quantidade e em qualidade. E eles vêm com uma conversinha que não tinha como planejar tantos desfalques. Desde o início do ano sabia que ia perder Arana, Alan Franco e Vargas. Enfim, falta opção para o treinador, falta jogador com qualidade aí, principalmente no banco de reservas. Acho que o Galo tem um time titular forte, mas se precisar usar o banco, falta peça. Milito! 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 Aí, Fael, só um parêntese aí, porque a torcida grita Milito, imagino que no sentido de que o protesto não é direcionado ao treinador, ao... Não, eles destacaram apoio para o Milito, apoio restrito e tal, mas eu queria destacar porque quando você vai para o microfone, para a câmera, principalmente quando você não tem um hábito, talvez seja difícil expressar, e o torcedor expressou bem porque ele está ali na sede de Lourdes. A base do Galo vem sendo goleada, jogo após jogo. A posição no Campeonato Brasileiro mostra bem. O número de participações em Copa do Brasil na base mostra bem. O nosso desempenho estadual mostra bem o que é a base do Galo, que é um dos pontos que prometiam melhora. O feminino do Galo foi um vexame nacional. Um time virou um saco de pancadas e tudo que tem o escudo do Galo merece ser tratado com muito respeito. O time principal, ele tinha peças ali, o time profissional do Galo, ele tinha peças ali que mostravam que precisava de uma qualificação do elenco lá atrás. Uma coisa é o torcedor achar, agora quem está lá tem que ser perito e tem que perceber problema antes dele acontecer e não fizeram isso. Então, assim, houve a venda do Diamond, que é um problema que o torcedor cita sempre também, que prometeram que as dívidas seriam equacionadas depois da venda do Diamond. Virou pó o dinheiro da venda do Diamond, não aconteceu nada depois disso quanto ao endividamento, sem os aportes, esse endividamento não promete cair mais. O Atlético ainda é dependente de aporte financeiro dos R's, a gente não sabe se isso vai acontecer depois do último aporte do Vorcaro. Então é muito ponto que o torcedor tem total razão e o mais grave deles, a acústica da Arena, não é mais grave, mas tão grave quanto a acústica da Arena MRV. Comentava com meus amigos do Camisa 12 hoje, me dói pegar um vídeo da torcida do Atlético no Mineirão, ver aquela cena da torcida cantando, e pegar a cena na Arena MRV, você vê que o problema é muito mais grave do que eles percebem. O que talvez eles coloquem nos microfones, talvez percebam internamente e externamente não coloquem, mas é extremamente grave o que acontece lá. Lauro Lopes, vamos ver se para tanto desabafo há respostas aí nessa coletiva do Vitor, do Bruno Musi. Conta tudo pra gente, Laurinho. Fala, Bel, bom dia a você, a todo mundo que está assistindo ao Alterosa Esporte, ao Fael, a Nandinha e ao Hugão, né?
Pois é, parte das respostas sim já está sendo respondidas aqui, já está sendo respondida, né, aqui na Arena MRV. Nesse momento está rolando a coletiva do Bruno Musi, CEO do Atlético, e também do Vitor, diretor de futebol. Começando então pela acústica, foram as últimas palavras aí do Fael. O Bruno Musi assumiu que sim, existe esse problema na acústica da Arena e usou as seguintes palavras: a responsabilidade é minha, viu? Porque estão procurando culpados em relação a isso, e eu estou aqui como principal responsável do clube nesse momento, como porta-voz do clube, e estou desde o início da construção da arena. Ele alega que tudo aconteceu principalmente porque o Atlético precisou atender requisitos para que conseguisse, de fato, o licenciamento da construção do estádio. E estão buscando soluções para melhorar a qualidade da acústica na arena. Ele citou várias possibilidades, adequações da cobertura do estádio e um sistema que já estou funcionando desde o jogo contra o Flamengo. É o sistema que ajuda a reverberar mais a voz da torcida aqui na Arena MRV. E esse sistema vai passar por adequações nesse ponto. Outro ponto citado pelo Bruno Musi, Bel, foi sobre o investimento no futebol, né? A cobrança sobre o que está sendo gasto com o futebol do Atlético. Ele garantiu que de 2020 para cá, ainda quando o Atlético não era SAF, né? Mas com o aporte já dos atuais acionistas, o Atlético investiu 763 milhões de reais entre direitos econômicos e luvas. Só este ano já foram gastos 146 milhões de reais com direitos econômicos e luvas de jogadores que chegaram. Agora a gente falando um pouquinho sobre a coletiva da parte em que o Vitor está falando, né, lá na sala de coletiva. O Vitor, na visão dele, diz que não enxerga um erro de planejamento esportivo. Ele disse que até já estava prevista, né, essa situação do Atlético perdendo pelo menos 3 jogadores na Copa América, mas que o Atlético não contava com tantos desfalques por conta das lesões. Ele cita, por exemplo, que o Atlético chegou a ficar sem 8 jogadores no departamento médico nesse período em que o Atlético não está vivendo um bom momento em campo. Para a gente finalizar, uma última palavra do Vitor, importante, viu, para a torcida atleticana. A gente tem ouvido e lido recentemente, né, notícias que vêm de São Paulo, de que a negociação com o Fausto Vera estaria melando. O Vitor diz que não, que essa informação não procede, que o Atlético segue avançando nessa negociação para a chegada do volante e que em pouco tempo ele pode ter boas notícias para a torcida atleticana. Bel. Maurinho, perfeito, fica aí de plantão, qualquer coisa aciona a gente, o Fael vai comentar agora as suas palavras. E se Deus quiser e tiver tempo, eu te chamo para você ainda passar informações do time aí que joga contra o São Paulo logo mais. Fica aí de plantão, Laurítio. Bel, primeiro, sobre 165 milhões. Meu amigo, não adianta eu ficar no curral 30 horas depois da vaca já ter chutado o balde dele estar derramado no chão ali, todo o leite. Enfim, sobre a acústica da Arena MRV. Eu peguei uma aspas do Bruno Musi aqui no coletivo, o problema não é tão grave assim. Bruno Musi, deixa eu te contar. Eu sou filho de cruzeirense e quando eu conheci futebol, eu apaixonei pelo Atlético por causa da torcida dele. O Atlético é um time que nunca esquece departamento de marketing e internet. O Atlético nunca precisou disso numa era onde não existia internet. O Atlético era elogiado por treinador, por narrador. O Atlético era elogiado por jornalista, por torcida adversária que visitava o Mineirão. As câmeras de transmissão mostravam aquele Mineirão balançando. O nosso problema de engenharia era estruturar o Mineirão para ele não cair com a torcida do Galo pulando. Então, se você tem que usar tecnologia para reverberar som, o problema é muito mais grave do que vocês estão tratando. O meu medo no Atlético é isso, é a autocrítica. O problema do Lamonier não é tão grave assim, o problema da acústica da Arena MRV não é tão grave assim, o problema do elenco não é tão grave assim, talvez por isso não seja resolvido com uma dívida. Se começar a encarar o problema do tamanho que ele é, talvez vocês consigam alguma evolução no comando do clube. Bebel, eu nunca queria